Estamos em Itajaí, Santa Catarina, uma cidade portuária, diante da Igreja Matriz Santíssimo Sacramento. E no programa de hoje, Conhecendo Igrejas na TV Evangelizar, você vai conhecer um pouco desta igreja, a história dela, mas antes, nós queremos conhecer a trilha sonora para o programa. É com você, Juliano Ravanello. É uma grande alegria participar do programa Conhecendo Igrejas, aqui na TV Evangelizar. Para a trilha sonora desse programa de hoje, eu escolhi a música Pandilingua Gloriosi, que faz parte do meu álbum Music of Silence, Gregorian Chants. É um hino latino escrito por São Tomás de Aquino no século XIII, especialmente escrito para o ofício de Corpus Christi. A canção se refere à doutrina da Igreja sobre a transubstanciação, onde o pão e vinho da Eucaristia se tornam o corpo e o sangue de Cristo. É considerado um dos grandes 7 hinos da Igreja Católica. Um bom programa para todos. Vem comigo. Padre Éder Cláudio Selva, padre diocesano, natural de Guabiruba, pároco desta igreja lindíssima, hein? Surpresa quando transferiram o senhor para cá? Foi uma surpresa, porque eu estava em Azambuja, no seminário, como formador e vigário paroquial do santuário. E fui enviado para cá, aqui estou. E desta igreja, o que nós poderíamos falar da construção desta igreja? Quem a construiu, quem a pensou, quem projetou, é a original? A iniciativa de uma igreja nova para Itajaí, uma matriz, vem desde o começo da República, quando a igreja separada do Império começou a caminhar com as próprias pernas. Passamos a pertencer à Diocese de Curitiba, recém-criada naquele contexto. E os padres, a igreja de Itajaí, matriz era tão pequenina, acanhada. Com a implantação do catolicismo romanizado, nasceu também a iniciativa de uma igreja matriz nova. Eu costumo dizer que este projeto desta igreja, a nova matriz, durou meio século. Itajaí esperou 50 anos para construir a sua matriz. E parece que valeu a pena, né? Parece. A ideia tomou grande vulto com os padres deonianos que aqui estiveram. Porque padres alemães? Padres todos alemães. Aqui esteve como pároco o padre José Foxius. E depois os outro de distinção da congregação que esteve aqui, o padre Guilherme Tonaik, que cuidava do colégio paroquial e era muito estimado pelos alunos. As crônicas dizem que era um educador, assim, nato. E antes havia um padre diocesano. Os deonianos eram 4 sacerdotes. Sim, podiam assistir toda a região, não só aqui a igreja. E tomou vulto a ideia da igreja matriz nova.
Então, muitas coisas, projetos foram sendo discutidos. E o padre Foxius era um arquiteto, né? Ele amava a arquitetura? O padre Foxius estava à frente desta empreitada da nova matriz, mas havia muita divergência de local. Primeiro, construir a matriz nova atrás da matriz antiga, depois na praça frontal, depois aqui, que era o cemitério da cidade. Aqui era o cemitério? O cemitério da cidade. E naquele tempo nada era urbanizado, ela ficaria deslocada. Lá não havia espaço suficiente, então divergências de opinião. E até que chegou a Primeira Guerra e os padres alemães foram expulsos, também as irmãs. Porque eram alemães, né? Por causa justamente da nacionalidade. E o colégio paroquial estava pronto, foi tomado como uma brigada militar, os padres tiveram que deixar a paróquia e as religiosas da Divina Providência também. Entrou num clima difícil e o plano da matriz foi dormindo por mais uns anos, mas sempre um pároco, o outro retomava. A campanha, retomava um projeto quando aparecia. E já tinham decidido o lugar nesse? O cemitério continuava sendo aqui? Continuava aqui, muita divergência. E somente em 1938, quando assumiu um novo pároco, o padre José Lox, que era um descendente de alemães, mas muito arrojado, destemido. Diocesano. Já em 38, os deonianos saíram em 17. Durante a guerra. A Primeira Guerra. A primeira. E o padre José Lox resolveu iniciar a igreja. No dia seguinte da posse, ele foi pela cidade procurando um arquiteto e o encontrou, um alemão chamado Richard Kaulich. E já encomendou a planta, já traçou as ideias. E depois o Kaulich saiu da cidade, havia uma encrenca com a esposa, ele teve que se retirar. E o projeto ficou meio assim. E o projeto era aqui ou não era aqui? Já, sim, aqui. Já estava previsto para este local, porque no início da década de 30, final da década de 20, Itajaí recebeu um cemitério novo, que é onde está hoje, na fazenda. Então, este cemitério aqui já estava semi-abandonado, estava sendo transferido. Sim. Já estavam transferidos, então, os restos. Era a iniciativa de ter a área tão sagrada do cemitério respeitada, ter espaço suficiente, e a intenção era fazer crescer a cidade para este lado, urbanizar. Aqui era um banhado e um local não tão bem visto, porque baixo era um cemitério antigo. Então, quase que abandonado, né? De fazer a igreja aqui. E depois o padre José Lox não parou, ele tomou a peito a construção. Foi atrás de um outro arquiteto. E logo aparece Simon Gramplis, que estava radicado em Blumenau. E um alemão, e se mostrava ele interessado não só em fazer projetos para Itajaí, mas ser o projetista da Arquidiocese de Florianópolis, de igrejas. Ele fez várias, né? Cite algumas. As maiores são as de Azambuja, Rio do Sul e Gaspar. Itajaí são as maiores. No Rio Grande, onde ele esteve anteriormente, famosas são as de Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, são as mais famosas. Que ele projetou. E aqui temos a de Azambuja próxima, foi a primeira, anterior a esta. E logo ele entra em cena e dá solução a todos os impasses. Por exemplo, aqui... Até porque ele tinha já experiência, se ele já tinha construído a Azambuja. Era um arquiteto pleno. E aqui havia um problema, o terreno não oferecia boa base, porque era, além de ser terra fofa revolvida de sepulturas e de inumação de corpos por muitas décadas, não era propício construir aqui. Mas ele dava a segurança de que se podia fazer aqui e preparou uma planta bem rebuscada, muito bonita. E esta planta o arcebispo não a aprovou. Dom Joaquim era amante de linhas simples. Simples. Simples.
como a igreja deveria ser, sem muitos detalhes. Primeiro, pela facilidade de se construir, mas ele gostava do despojamento arquitetônico. E a planta foi, de alguma forma, abolida. E ele, o próprio Dom Joaquim, conseguiu um projetista, e este projetista, Bingens, fez um projeto. Também alemão? Também alemão. E este projeto, quando pronto, a comissão construtora o rejeitou quando o comparou com o projeto de Gramples. Custaria muito mais, seria muito mais sacrifício, mas a comissão queria este projeto. E havia pessoas de muita envergadura na comissão, por exemplo, Irineu Bornhausen, governador do estado. E a comissão se mostrou muito firme, dizendo ou aprovamos este ou nós estamos fora. Não. O padre José Laux, para ele, o projeto do arcebispo ou o projeto da construção ia ser o mesmo. Ele queria começar. E aconteceu que venceu, Dom Joaquim aceitou o projeto do Gramples com modificações. Que ele não acatou. Depois, na prática, ele mandava construir. Ele fez do jeito que ele quis. Dom Joaquim estava longe, quando chegava, ia-se diante de um fato consumado. E assim Itajaí recebeu este projeto tão rebuscado, tão bonito, mas não foi só a parte arquitetônica que deveria dar a Itajaí uma das igrejas mais bonitas do estado. O pároco que o sucedeu, Padre Vendelino Robold, porque quando a igreja ficou coberta, pronta, com o telhado... Transferiram o padre. Ele pediu transferência. Ele não aguentava mais. E na carta de transferência ele diz, com muito respeito, típico da época, peço remoção como quem vai à farmácia pedir remédio. Então era um remédio para ele, né? Sim, adoeceu. E isso foi em 45. Ele conseguiu tocar a construção durante a Segunda Guerra. Com certos bloqueios, o ritmo desacelerou, mas a igreja não parou. Só parou em 45, quando a guerra havia terminado, até o ano de 40. Ela ficou um tempo parada. Durou quanto tempo o total para construir esta igreja? Foi de 38 até 1956, quando ela foi consagrada. E teve essa pequena trégua, mas quando a guerra já havia terminado. Então ele estava esgotado, os recursos estavam esgotados e com a saúde abalada. E aí veio outro padre. E ele percebeu que um novo pároco, que já era o vigário dele, acompanhou. Ele já estava preparando. Ele já conhecia tudo, a comissão, o Gramples, tudo, e indicou o seu coadjutor, Padre Vendelino, para ser o seu substituto, e foi o que de fato aconteceu. E depois que o Monsenhor Vendelino assumiu, coube a ele continuar a construção. E aí, no primeiro período, a construção era mais exigente, o trabalho era mais braçal, levantar paredes, o telhado. E depois, coube ao Monsenhor Vendelino os acabamentos. Os acabamentos que nós vemos aqui, os vitrais, as pinturas, elas são de grandes artistas. Os altares. Os altares, isso. O órgão, a mobília, a bancaria, tudo. É tudo da época. É da segunda fase do Monsenhor Vendelino, já. E interessante que ele quis colocar o que havia de melhor à disposição. No Brasil, os vitrais, construir um altar, o melhor mármore, os vitrais, os melhores. Para os vitrais, chamou-se o maior, o mais afamado, vitralista do Sul, Martin Obermeier, que era também um alemão, e planejou, executou esses vitrais que ora estamos vendo. São muitos. Isso. Depois teve problema. Tem um diferencial que eu vi nos vitrais aqui, que eu não vi em igreja alguma, as bem-aventuranças. Teve algum motivo? O Monsenhor Vendelino foi o responsável por conceber a catequese das pinturas e dos vitrais.
E foi ele que fez o plano catequético, tanto das Porque pinturas é uma catequese, e dos vitrais, e depois trocou ideias com o vitralista, o que ele queria que se executasse, e também com os pintores, eram trabalhos diferentes. E na parte baixa vemos as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. E as imagens das bem-aventuranças são das obras de misericórdia. Há uma mescla. Das obras Duas de misericórdia. coisas. Como vamos representar as bem-aventuranças? Com as imagens da obra. Então, a invocação é das bem-aventuranças, as imagens São das fazem obras de misericórdia. Se você vê... E que com o Papa Francisco elas ficaram mais conhecidas ainda com o Ano da Misericórdia. Isso. Então, na altura da nossa visão, acessíveis a nós as obras de misericórdia. As obras de misericórdia. Acima os que é mistérios... para praticar. Isso. Acima os mistérios da nossa fé. Nascimento, bem no alto. redenção, bem no alto. Esses não são acessíveis, são mistérios da fé. Eles nos são acessíveis pelas obras de misericórdia e ali vivemos as bem-aventuranças. No entremeio, aqueles vãos laterais, temos os sacramentos. Os sacramentos. Então, o que faz a ligação dos mistérios da fé com a vivência, os sacramentos concretizam isso. É uma grande catequese. Então, ali vemos os vitrais dos... E aquela rosácea central? A rosácea mostra o mistério pascal. Ali está a vida, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a Igreja vive no Sábado Santo está na rosácea. E a parte central é uma hóstia. É uma hóstia, é a Eucaristia. Para lembrar o Santíssimo Sacramento. É o nosso Padre. Então, daquele núcleo da Eucaristia, a Igreja vive sua fé, é o mistério pascal que se celebra. Então, esses mistérios altos, os mistérios altos vividos no concreto, vão calhar lá naquela rosácea. É o mistério central de tudo. Que convida, que chama o povo para... Isso. E o teto, inclusive, né? Como se não tivesse teto, é como se fosse uma visão do céu, né? As pessoas às vezes se equivocam pensando que o teto ou a igreja está muito marianizada. Eles podiam ter pintado ali os mistérios da nossa fé de outra forma, cenas bíblicas, o Monsenhor Vendelino, porque as ladainhas são as invocações marianas oficiais da igreja. E sabemos que por Maria vivemos o próprio Cristo. Então, todas essas invocações representam as verdades que pela igreja e na igreja nós vivemos. E o painel central reúne os 4 dogmas da Virgem Santíssima. Que é o que está no centro, né? Sim. Que é o que em Deus nós também somos por intermédio dela. Então, naquele que é o ideal da humanidade, central, né? Está Maria, Mãe de Deus, Maria sempre Virgem, Imaculada e Assunta. E Assunta, já colocaram o dogma da Assunção. Isso. E lembrar que esta igreja foi pintada em 1954, aqui estiveram os pintores, e em 55 continuou, 54, 55. Em 1950, o dogma da Assunção. Em 1900, justamente quando estava sendo era bem nessa pintada, época, estava fervendo, né? O centenário do dogma anterior da Imaculada. Então não podia ser outra coisa a não Tem que ser ser bem mariana. a Virgem, o tema da Virgem Santíssima. E a igreja no Brasil vivia na década de 50 a época dos santuários, né? Aparecida. Dos santuários. Tanto é que lá temos uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Porque em 55, o ano da inauguração, estiveram aqui os redentoristas, pregaram uma missão. Então. Trouxeram a imagem da Aparecida. Pronto. E pronto. Quando o padre viu aquilo, tinha Aparecida. Claro. Uma capela lateral ficou a Nossa Senhora. E pessoalmente, Padre Éder Cláudio, né? Quem falar o nome composto, Padre Éder Cláudio. O que mais chama a atenção para o senhor nesta igreja tão bonita? O senhor, como um profundo conhecedor, está há pouco tempo na igreja, mas um estudioso dessas obras de arte, da construção. O que mais pessoalmente lhe chama a atenção nesse templo, nesta arte sagrada, neste lugar
abençoado para o encontro do povo de Deus com o Senhor? Eu sou muito memorioso, desde a infância eu gosto da memória e da história dos lugares. Então, todos os lugares onde andei, eu escrevi alguma coisa. Amanhã eu saio de Itajaí, isso aqui não vai me interessar mais nada. Mas onde enquanto... eu estiver lá... Sim. Então, logo ao ser transferido, essa história já passou a me pertencer. Sim. E da matriz, modéstia à parte, eu li tudo o que posso e pude, e ainda estou continuando, porque quero escrever sobre a paróquia, sobre esta construção, a teologia, tudo aquilo que se refere a ela me interessa. Mas então, pessoalmente, o que mais lhe chama a atenção? Eu acho que eu não destacaria nada, tudo. Tudo é belo. Tudo é belo. Assim, qualquer coisa me causa interesse. E eu acho que essa globalidade da história que temos aqui a riqueza dos detalhes, como né? um todo, porque ela é uma igreja completa. Ela não aceita intervenções. Não dá para dizer, vamos trocar essa parte porque ficou inconclusa ou não está boa. Ela está foi pensada, bem pensada. Sim, ela foi concluída, pronta. Com harmonia. Com harmonia, ela está... E é preciso agora mantê-la, e o mais importante, que ainda não se deu grande importância a isso, é que essa história seja escrita e seja também divulgada. Para que as pessoas comecem a saber o simbolismo de cada coisa, e isso ainda há muita ignorância. Não se sabe... Então agora, com este programa Conhecendo Igrejas, na TV Evangelizar, agora já conhecemos um pouco mais desta igreja. Que bom. Com as suas palavras e também com as imagens que nós temos à disposição. Então, muito obrigado pela disposição, pela disponibilidade, né? E parabéns pela dedicação, pelo conhecimento. Quiçá todos os sacerdotes conhecessem assim as suas igrejas. Um pouquinho. Um pouquinho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Mário Neto, mais conhecido como Marinho. Marinho é o apelido? Exatamente, o terceiro Mário da mesma família. Então tinha que ser o Marinho. E acabou sendo o Marinho. Exatamente. O senhor é itajaiense, filho da terra. Sim. E participa
da comunidade, da vida, essas paredes, essa igreja tão bonita. Foi batizado aqui? Fui batizado aqui, fiz primeira comunhão, fui crismado. Não me casei aqui porque, na verdade, na época morava no Paraná, me casei com uma paranaense, numa igreja. Mas trouxe a paranaense para cá. Mas trouxe para cá. Depois tive a graça de ter meus filhos, minha filha e meu filho, batizados nessa igreja. Receberam sacramentos primeira também. Comunhão, crismados aqui dentro dessa igreja. E a sua família participa então da comunidade? A sua esposa, o senhor, participam daqui? Participamos com muita alegria, fazemos parte do Ministério de Música. Da Pastoral da Família, da equipe de liturgia, minha esposa também é bandeireira, então participamos da vida dessa igreja. Explica para quem está em casa o que é bandeireira. Bandeireira porque temos uma tradição na nossa igreja que foi recuperada há 31 anos atrás, da festa do Divino Espírito Santo. Que é para Pentecostes. Que é exatamente, que coincide com Pentecostes. Mas já começam na Quaresma. Começam na Quaresma e as bandeireiras são pessoas que saem, então, com a bandeira do Divino, visitam as casas, propõem reunir as famílias para rezarem como família. E que sofreram nesse período da pandemia, não foi? Exatamente. Foi uma festa que ficou muito comprometida e que esse ano, graças a Deus, tivemos o privilégio de recuperar. E aí voltaram nas casas, celebraram aqui dentro da igreja. Voltaram nas casas e aqui dentro, a semana que antecedeu Pentecostes, missas todas as noites com padres convidados. Então, muito lindo, com a nossa comunidade reunida, celebrando, agradecendo, rezando. Muito lindo esse movimento aqui da nossa igreja. Marinho, então, o senhor e a sua família participando dessa comunidade, essa igreja tão linda, o que diz para o seu coração nessa igreja tão linda, que te faz lembrar a infância, a juventude e a sua família também? Essa igreja, para mim, ela expressa a fé, ela expressa a dedicação, a devoção do povo itajaiense. Ela, para a gente, ela é muito simbólica, evidentemente, para nós católicos, mas ela é um símbolo que extrapola essa questão. Patrimônio. Ela é um patrimônio religioso e cultural da cidade. E ela é uma referência, inclusive, para outros irmãos e irmãs de outras denominações. E o Padre Éder falou para mim que ela não é uma das mais bonitas de Santa Catarina. Ela é a mais bonita do estado. Eu também acho isso. Então, já que o senhor acha ela tão bonita, desta igreja, dentro dela, o que mais lhe chama a atenção? O que me chama a atenção, que me emociona muito... Todos os vitrais são muito lindos, Sim. Os santos, Algum de preferência? pinturas. Algum de preferência? Não, mas eu acho muito lindo a nossa rosácea. A rosácea, que sim. ela sim. é muito bela, maravilhosa. Nós temos muita alegria de vê-la sempre que chegamos aqui, mas também percebemos a emoção das pessoas que nos visitam pela primeira vez, que chegam na nossa igreja e que se encantam também com a beleza dela. Então essa igreja é um santo orgulho para vocês, né? Para todos aqui da cidade de Itajaí. Certamente, é um motivo de alegria, de muito orgulho, é um espaço muito lindo onde a comunidade se reúne, agradece, pede forças, é uma igreja muito viva nos seus movimentos, nas suas ações, nas suas pastorais, na participação das pessoas e com o nosso pároco agora, Padre Éder, que estimula, que encoraja e, aliás, eu que vou fazer 59 anos, já passei por vários párocos, sempre tivemos a felicidade de ter párocos que respeitaram... Cada padre para o seu tempo, né? Exatamente, entusiasmaram, cada um com sua personalidade, com o seu jeito, mas sempre fomos muito abençoados também com isso. Marinho, muito obrigado pela participação no nosso programa Conhecendo Igrejas, mas é o povo que dá vida para essas paredes. Exatamente, eu é que agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Muito obrigado, amém, obrigado. Tus ventris generosi, ex effugigensi, nobis datus, nobis laus, es in
E agora chegou o momento de contemplar com a música de Juliano Ravanello e os vitrais das bem-aventuranças. Sparso per mi sui moras incolados, miro clausi in supreme noce Esta é a primeira vez que eu venho nesta igreja. Você e eu juntos conhecemos esta igreja no programa de hoje. E tem uma tradição cristã que diz que quando conhecemos uma igreja nova, podemos fazer um pedido. Eu já tenho a minha intenção. E você? Vamos rezar juntos? Você